Na verdade, um método são recursos, né, que você utiliza para fazer a sua pesquisa. Então, dependendo do modo, dá dando para ver aí? Entenda aqui as diferenças entre os modos lógicos, os métodos lógicos de investigação, pesquisa dedutiva e indutiva. E aí, dependendo de como você analisar o fenômeno, certo? Que você está pesquisando, dependendo de como você vai tomar para a sua pesquisa aquela questão do olhar, essa pesquisa, esse método pode ser dedutivo ou indutivo, tá? E esses métodos, logicamente, como a gente sabe que na lógica, né? Na lógica, que é uma ciência, né? Você tem a tendência de comprovar, né, a partir das premissas. O que são premissas? São verdades. Eu estou falando bem chão aqui, tá? Bem chão, porque se eu fosse entrar nesse assunto, aí ia levar mais tempo e eu quero fazer uma coisa bem mais simples. Então, nesse processo de método lógico de investigação, já já vocês vão entender um pouco mais do que é premissa, a gente, a partir do momento que a gente começa a analisar um determinado fenômeno, da forma como a gente observar, ele vai ser dedutivo ou indutivo. Então, vamos ver primeiro o que é isso, né? São métodos de raciocínio científico, os métodos científicos. Então, se eu vou para a dedução, eu parto de princípios gerais para conclusões específicas. Ou seja, eu analiso o todo e vou, a partir dos princípios que eu tenho, das informações que eu tenho, eu vou para conclusões. Já o método indutivo, ou seja, indução, eu parto das observações específicas para as gerais. Aí vamos ver mais a fundo como seria isso. Por exemplo, no dedutivo, a pessoa parte de premissas conhecidas ou aceitas como verdadeiras e aplica regras da lógica para chegar a conclusões. Exemplo, a lógica, logicamente, né, tem uma raiz e a matemática tem uma grande base na lógica. A lógica ela parte de premissas e ela aplica as regras da lógica para chegar a conclusões. Então, qual é a premissa? Um exemplo: todos os mamíferos têm coração. Então, um gato é um mamífero, logo, um gato tem coração. Então, eu parto do geral, que são os mamíferos, e vou para o particular. Então, essa ideia do método dedutivo, ele diz que é muito comum nas ciências formais, certo? Na lógica, na matemática e em outras ciências mais lógicas. O indutivo baseia-se na observação de casos, se baseia a partir de dados empíricos, ou seja, o que são dados empíricos? Aquilo que você vê, aquilo que você observa no dia a dia. E aí, a partir desses dados, se generaliza conclusões. Exemplo, observei que, bem chão, viu? Observei que todos os cisnes que vi são brancos. Concluo logo, a partir do que eu observei, que todos os cisnes são brancos. É muito usado nas ciências experimentais e sociais, esse tipo de observação. Logicamente que aqui a ideia é mostrar um pouco, né, de como é que cada método funciona e com base em quê. Aí, professora, por que a senhora está dizendo isso? Porque dependendo do tipo de método que você vai utilizar, né? Dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, automaticamente você vai partir para o uso de determinadas abordagens, que é isso que a gente vai ver daqui a pouco também em nossa aula de hoje. Então, na pesquisa dedutiva, voltando, né, já que estamos falando de dedutiva, o ponto de partida, a característica do método dedutivo é que ele parte de teorias e leis gerais, já o indutivo das observações empíricas, ok?
Então, você vai das leis gerais até aquilo que você quer recortar, ou então você parte de observações empíricas. E na pesquisa dedutiva, né, como a gente falou aqui, ela parte da teoria para os dados. Ou seja, é muito comum nas ciências sociais também você analisar, por isso que eu disse, gente, antes de começar qualquer coisa da pesquisa de vocês, leiam um pouco o que diz a teoria, porque a teoria ela vai ajudar você a enxergar aquilo que você está vendo na realidade. Ela vai ajudar você a recortar aquilo que você vê, ok? Então, por exemplo, para ainda exemplificar melhor, se eu, por exemplo, parto da hipótese, ok? Que eu preciso elaborar perguntas ou hipóteses, por exemplo, sobre as possíveis causas da mortalidade infantil em determinada região. Se eu digo, na minha hipótese, que as causas dessa mortalidade em determinada região são as condições sanitárias básicas da habitação dessa população, então, eu preciso automaticamente realizar a análise de dados relacionados a essas condições. Ou seja, o que é que eu vou investigar? O saneamento básico nas moradias, por exemplo. Se for por esse roteiro, então vai se fazer o que se chama de pesquisa dedutiva. Se parte da teoria para os dados. Já, por exemplo, se eu iniciar a minha pesquisa analisando dados para chegar a uma teoria, ou então a princípios que parecem reger esses dados, por exemplo, se eu for analisar a distribuição da mortalidade infantil em determinada região para deduzir as suas causas, automaticamente eu vou fazer o que se chama de pesquisa indutiva, de dados para a teoria. Então, o tipo de raciocínio aí que eu vou utilizar vai ser do geral para o específico, no dedutivo, e do específico para o geral, ok? Então, algumas citações importantes, né? A indução é o fundamento da ciência experimental, como diz Bacon, 1620. Na dedução, as conclusões estão contidas nas premissas, Popper. E a escolha do método depende do tipo de pesquisa e da pergunta investigada, ok? Aí, aqui, um negocinho bem leve, né? Eu não sei se vocês, só para fixar, né? Um pesquisador observa que várias plantas morrem com excesso d'água. Então, ele conclui que regar demais prejudica as plantas. Qual é o método aqui? Aí a premissa, a questão número 2. A partir da teoria da gravidade, um físico calcula a trajetória de uma bola lançada. Que tipo de método é esse? Quem quer responder? É só dizer se é indutivo ou dedutivo, só. Eita, que silêncio sepulcral. Eita, vamos lá, né? Então, Número um, indedutivo. Eita, apareceu na hora. olha aí. Ele vai, a partir do que ele observa, ele vai induzir, e a partir da teoria, ele vai calcular, que é o dedutivo. Entendeu, seu Amaury? Então, se ele observa, por exemplo, que ele observa o que está acontecendo, e aí ele vai lá, e a partir da observação, né, ele vai chegar a uma conclusão. Então, o método é indutivo. A partir de uma teoria, ele calcula a trajetória de uma bola lançada, ele está usando o método dedutivo. Só recapitulando, olha aqui. O dedutivo parte de teoria, de leis gerais, e o indutivo parte das observações. No dedutivo,
é do geral para o específico, e no indutivo é do específico para o geral. Ok? Então, alguma dúvida aí? Posso ir para a parte seguinte? Posso? Fácil, não tá? Agora, vamos aqui à metodologia científica, conceitos, classificações. O que é metodologia da pesquisa? Metodologia é o caminho para se chegar a um determinado fim. Parte do projeto em que o pesquisador define como irá investigar seu problema. Envolve a escolha dos métodos, técnicas, instrumentos e procedimentos. Quando eu estava fazendo minha tese, eu precisei escolher, né, alguns métodos, e depois eu vou mostrar aqui a vocês, né, quando eu for para a parte mais prática da metodologia, vou, para que vocês observem, porque eu não só escolhi o método, né, partindo do geral para o específico, porque a teoria me ajudou a tratar os dados, como também eu tive que ter técnicas e instrumentos, né, para colher um material linguístico que eu precisava. Então, automaticamente, eu tive que fazer alguns procedimentos, dados, né? É, convém enfatizar que quando você faz a pesquisa com pessoas, né, que são participantes da pesquisa, você precisa ter todo um cuidado ético também de proteção desses indivíduos. Então, eu tive que escolher caminhos metodológicos, e tive que escolher muito bem quem seria o participante da minha pesquisa, porque isso é um ponto importante, e depois eu tive que escrever todo esse meu percurso metodológico, que é uma das coisas que eles mais observam, né? Então, eu usei algumas coisas que eu vou falar a partir de agora, né? Tipo de abordagem e tudo mais, para vocês poderem entender. Então, assim, sempre lembrando, né, que quando a gente vai fazer esse percurso metodológico, a gente sempre precisa descrever como foi que a gente fez essa amostra, o que foi que a gente escolheu, por que a gente escolheu este e não este instrumento, por que que esse instrumento serve melhor. Por isso que é tão importante definir muito bem o objetivo, tá? E a metodologia tem que estar muito bem alinhada com ele, com o objetivo, com a hipótese. Quando o pessoal vai analisar nosso projeto de mestrado, por exemplo, nosso pré-projeto, tá? Fique atento aí, se tiver o pessoal que está tentando fazer, que vai fazer, né, seleção, que até já se inscreveu, né, parece que problema, objetivo, metodologia. Se você sabe mais ou menos qual é o caminho teórico que você vai trilhar, embora, claro, logicamente, que esse caminho teórico ele pode mudar, porque coisas para você analisar, né? Porque você começa analisando um determinado material e de repente você percebe que aquela teoria não foi suficiente ou que você precisa encontrar mais um autor para lhe falar daquele dado que apareceu, né, no seu fenômeno, no fenômeno que você está investigando. Então, essas questões, elas são muito importantes de serem enfatizadas no nosso curso, certo? É muito importante que você defina qual é o método que você vai usar, porque ele é essencial para você desenvolver a sua pesquisa, seu roteiro. Então, a pesquisa se difere em relação a algumas coisas. Por exemplo, quanto à natureza, a gente tem uma pesquisa que é mais básica, ok? De acordo com o Gil, é uma pesquisa que visa gerar conhecimentos novos,
úteis e não têm uma aplicação prática prevista. Oi, pois não. Foi? Qual é o último slide? É esse? Esse que eu estou mostrando agora? É a minha internet, né? Ai, meu Deus. Então, sim, olha só, tão importante, né? Eu não estou vendo, tá, vocês realmente precisam fazer feito o Ju, abre o microfone e fala. Aí, veja, na seleção de mestrado, no pré-projeto da seleção de mestrado, convém enfatizar que a banca ela está analisando o seu projeto a fim de verificar se o seu problema e se a sua hipótese estão bem alinhados com o seu objetivo e se o seu objetivo está bem alinhado com a sua metodologia. Veja, claro, logicamente, se você tem um recorte, um recorte de fundamentação teórica, certo? Que está ali, que é uma base. Tem peso, mas não tanto, tá? Porque, na verdade, eles querem saber se você sabe bem para onde você vai com a sua pesquisa. Claro, logicamente, é um pré-projeto de mestrado, ele vai mudar, porque a partir do momento que você estiver ali pagando as cadeiras, você vai ver minhas teorias, os dados também, que você vai pesquisar, eles podem se modificar e mostrar para você que você precisa de outro recorte teórico, metodológico. Quer dizer, o pré-projeto é só para mostrar a sua intenção, se você sabe pesquisar e se você sabe muito bem esses itens. Isso é o que faz um projeto, né? Além de, claro, logicamente, estar alinhado com a pesquisa dos pesquisadores que ali estão, dentro das linhas de pesquisa. Isso é fundamental, falei na aula anterior, e volto a enfatizar aqui. Então, assim, esse pré-projeto ele tem que estar muito bem organizado, porque você precisa estar sabendo muito bem claro o que é que você quer. E, logicamente, isso vai envolver um pouco mais de como a gente vai construir a sua metodologia. Por isso que o seu probleminha e a sua hipótese tem que estar assim, batendo, sabe? Batendo, batendo mesmo. Tem que estar muito bom. Não pode relaxar. Não pode, certo? Aí, deu para pegar, Ju, agora? Pronto, muito bom. Minha vai me avisando aí, viu, Ju? Quando perceber que falhou aí, hoje a internet está me desafiando. Então, voltando aqui agora ao próximo slide, que é a pesquisa quanto à natureza, ela vai ser básica, ela visa gerar conhecimentos novos e não tem uma aplicação prática prevista. Exemplo, o estudo sobre a formação de galáxias, por exemplo. Já a pesquisa aplicada envolve a aplicação dos conhecimentos para resolver problemas específicos. Exemplo, o desenvolvimento de um software para gestão escolar. Então, se analisa, vê-se a necessidade e, a partir disso, se faz um software. Então, isso na questão da pesquisa, né, quanto à natureza, ela pode levar em conta isso daí, tá? A pesquisa básica também, a gente vai ver agora quanto à abordagem, para vocês poderem entender, né, como é que acontece a abordagem da pesquisa. Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa, ou seja, caracteriza pelo uso de quantificação, tanto na coleta quanto na análise de dados. Um exemplo, eu faço um questionário sobre o consumo de água em uma escola, então eu vou quantificar esses dados. No meu caso mesmo, a minha pesquisa, ela tinha uma abordagem quanti-qualitativa. E aí eu vou explicar agora o que é qualitativo e vocês vão entender. Então, ela aprofunda-se na compreensão de fenômenos mais completos, utilizando a análise interpretativa. Então, aí estão as referências para você ver.
Exemplo, eu faço uma entrevista sobre inclusão escolar. Eu vou analisar um dado? Não, eu vou analisar o que se falou sobre inclusão, para mostrar o que as pessoas sabem sobre isso. No caso da minha pesquisa de doutorado, eu, tanto na de mestrado quanto na de doutorado, eu utilizei a quanto qualitativa porque eu usava um método estatístico, porque eu queria selecionar o léxico daqueles discursos a partir de um recorte temático. Ou seja, o tema da minha dissertação de mestrado, eu ia investigar no trabalho doméstico remunerado o que era trabalho decente. Então, automaticamente, todas as palavras que se relacionassem àquilo, eu ia buscar como se fosse com um peso. Havia um peso em que aquelas palavras se manifestavam e não só aquelas palavras assim do campo semântico daquele determinado tema, certo? E era o tema de predileção ou até de recusa delas, porque elas não falavam naquele tema, umas falavam mais do que a outra, mesmo a entrevista sendo a mesma para todas as 13, porque na minha pesquisa de mestrado eram 13. E aí, nesses recortes, eu fui, a partir do léxico e das palavras que apareciam com mais frequência, eu fiz um gráfico, né, a partir do recorte do Excel, porque esse era um sistema, foi um software paramétrico que foi desenvolvido por um francês, e esse software, ele ajudava ele tinha um link com as planilhas do Excel, e aí me dava esse peso, e a partir desse peso e desses recortes, eu ia no local e pensava os trechos de discurso para analisar. Por isso que ela é quanto e qualitativa. Eu faço questão de explicar. E vou mostrar a vocês como foi que eu fiz a minha abordagem quanto qualitativa, tanto no mestrado quanto no doutorado, certo? Vai ser o assunto da próxima semana. Ou seja, a metodologia na prática, como foi que eu fiz, ok? Para que vocês possam entender. Aqui está muito teórico, mas eu vou para a parte mais prática. Oxe, hoje eu estou, viu? Eu vou para a parte mais prática. Veja, eu abordei a pesquisa quanto à natureza, quanto à abordagem, agora eu vou para os objetivos. Dependendo do meu objetivo, eu vou fazer uma pesquisa exploratória, ou seja, eu vou mostrar que eu tenho uma maior familiaridade com o problema, ou seja, qual o exemplo? Um estudo sobre o uso do celular em sala de aula. Então, eu vou automaticamente analisar e ver, né, como é que o celular é utilizado em sala de aula. Então, eu vou fazer uma pesquisa exploratória. Já descritiva, eu vou, por exemplo, traçar uma característica de um determinado público ou de um determinado fenômeno. Eu vou descrever como esse fenômeno acontece, tá? No caso, eu fui também descrever como é que o fenômeno desses trabalhos eles aconteciam e como eles se manifestavam na linguagem, ok? Também a pesquisa também pode ter como objetivo ser explicativa, ou seja, ela vai buscar identificar fatores que explicam os fenômenos, ok? Exemplo, estudo das causas da evasão escolar. Então, eu vou buscar explicar quais são os fenômenos que acontecem que levam, por exemplo, as pessoas a desistir de estudar, ok? Vocês estão entendendo, né? Até aí. A natureza dessas classificações. Básica aplicada, exemplo, criar teoria ou criar um app educativa, abordagem, qualitativa, quantitativa, exemplo, entrevistas na abordagem. Dependendo de como eu vou fazer, a minha abordagem, eu vou utilizar determinados instrumentos. Eu também posso utilizar questionário. Já nos objetivos, a minha pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa.
Exemplo, levantamento, perfil, causas. Deixa eu voltar aqui. Antes de entrar, eu vou parar, voltando para cá, continuando. Essa ideia de metodologia, de aplicada, ela vai ser importante quando você estiver lá destrinchando, ok? O seu projeto. Porque aí você vai colocar, olha, eu vou fazer quanto ao objetivo, minha pesquisa vai ser assim, quanto a um determinado ponto vai ser assim, tá? Porque isso ajuda bastante a deixar muito claro como foi que você coletou aquele dado, que tipo de tratamento você deu àquele dado que você pegou, né? Como foi que você fez para utilizar, ok? Inclusive, em algumas TCC, por exemplo, o pessoal bota materiais e método. E é justamente os tipos de método que você vai utilizar, ok? Que você vai ali colocar tudo que tem nesse espaço. Outra coisa, você vai colocar nessa parte metodológica seus métodos, suas ações. Você vai descrever. Essa parte do texto, ela é bem descritiva. Vale salientar isso daí, tá? Ela é bastante descritiva. E é preciso realmente ter cuidado para ser bem claro sobre como você fez, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho mais para dizer. Sim, sobre a pesquisa aqui exploratória, né, que eu falei um pouquinho aqui, não sei se vocês se lembram, é importante dizer que ela é uma pesquisa que pode ser definida como uma pesquisa que é documental também, ou bibliográfica. E às vezes a pessoa faz uma pesquisa, mas ela não envolve dados, nem faz um estudo de caso, mas ela vai e faz um levantamento, ok? Bibliográfico para chegar numa determinada conclusão. Então, esse tipo de pesquisa, ela vai envolver um levantamento. Qual vai ser a metodologia dela? A pessoa que faz esse tipo de pesquisa, ela vai escolher uma bibliografia, e depois ela vai pegar os documentos referentes ao problema que ela quer, certo? E aí, automaticamente, ela vai definindo o que ela já sabe sobre o assunto. E o material de análise dela vai ser algum corpus que ela escolheu, tá? Em algum lugar, e já foi analisado, e ela escolheu para colocar no material que ela está escrevendo, certo? Então, vai ser tudo que ela vai utilizar no seu corpus, né, de material de pesquisa, seu corpus de pesquisa, vai ser, por exemplo, um documento, tá? A minha professora mesmo, a tese dela de doutorado foi uma pesquisa documental. Claro, ela analisou os dados, mas os dados que ela utilizou foram dados que ela encontrou nas cartas escritas pelo sindicato na década de 90. E ela pegou essas cartas, o sindicato se comunicava com o Estado de Pernambuco, o Sindicato dos Professores, e aí ela analisou, ela pegou essa documentação, teve que ir para o arquivo público e tudo mais, para pegar essa documentação, para analisar, e foi esse material que se constituiu o corpus linguístico. A única coisa que ela precisou fazer foi ter acesso, né, pedir um acesso e pegar algumas coisas no arquivo público, tá? Pedir acesso para poder fotografar e tudo mais, né, para poder analisar. Então, foi uma pesquisa documental. Então, por exemplo, essa autora aqui, que eu não sei se dá para ver, dá para ver? Deixa eu afastar. Eu acho que eu já falei desse tipo aqui, desse livro aqui. Ele, inclusive, acho que ele está na nossa bibliografia. Se não tiver, você me dizem. Produção textual na universidade. E ela diz, por exemplo, ela usa um exemplo. Um exemplo disso seria o estudo de práticas sociais e comerciais na época das descobertas de novos territórios, como o Brasil, a partir de bibliografia de outros autores e documentos ligados às viagens de navegação. Então, alguém vai fazer uma pesquisa, né, principalmente os historiadores,
E, evidentemente, eles vão se basear em documentos históricos, né, para constituir. Então, já na pesquisa descritiva, que é essa que a gente também falou um pouquinho aí, né, dos tipos de pesquisa, ou de campo, né, vai se observar fatos humanos ou sociais, como eles ocorrem, atentando para as variáveis que acontecem entre esses fatos, para tentar confirmar ou rejeitar nossa hipótese. Aí ela diz aqui que esse tipo de pesquisa é muito utilizado nas ciências sociais, porque ele se desenvolve por meio do questionário e da entrevista. Então, um exemplo deste tipo, ela diz aqui, seria entrevistar mulheres sobre técnicas e drogas para evitar a concepção. Em pesquisa que participam seres humanos, há procedimentos e instrumentos envolvendo ética em pesquisa. Isso aí eu vou falar depois, tá? Verifique-se a necessidade de incluir o termo de consentimento livre esclarecido. Eu vou explicar também o que é isso, com a assinatura das pessoas, e, além disso, vai ser necessário elaborar um termo de confidencialidade. É, inclusive, uma pesquisa, eu tive que dar entrada no comitê de ética, analisar meu projeto, e assim, como eu procurei fazer tudo direitinho, graças a Deus foi aprovado. Mas, assim, tem projeto que vai e volta. Você tem que abrir uma página de rosto, você tem que fazer tanta coisa. É tanta coisa, minha gente, que tem que fazer. Mas não desistam, não, é fácil. Quem for fazer pesquisa de mestrado e doutorado, que for envolver com comitê de ética, tem que ter esse cuidado. Quem for fazer um TCC, que é uma coisa mais simples, também precisa fazer o termo de livre consentimento. Agora, e também, possivelmente, submeter no comitê de ética. Tem algumas universidades que fazem isso também. Mas é o comitê de ética, às vezes, é da própria universidade. Então, assim, nas ciências experimentais, é necessário, são usados principalmente fenômenos das ciências exatas. Então, nesse tipo de pesquisa, há a manipulação de variáveis, produzindo fenômenos sob condições controladas. O pesquisador pode, assim, recriar artificialmente o contexto do fenômeno a ser pesquisado. Uma pesquisa desse tipo poderia consistir em um estudo comparativo entre as mudanças ocorridas em duas cidades semelhantes, a partir da instalação de uma indústria em apenas uma delas. Seja qual for o tipo de sua pesquisa, lembre-se de anotar todos os procedimentos adotados na ordem em que eles ocorreram. Isso vai facilitar a redação da metodologia nos seus trabalhos científicos. Então, assim, vamos voltar, né? Eu já estou encerrando já para as perguntas, né? Parece que não tem perguntas, está todo mundo satisfeito, está uma maravilha hoje. Aqui, um exercício prático. Classifica as pesquisas quanto à abordagem, à natureza, abordagem e objetivo. Aí tem análise estatística do consumo de energia em escolas, entrevistas com jovens sobre impactos da pandemia na saúde mental, estudo das causas do baixo rendimento em matemática no ensino médio. Ok? Temos 3 objetivos aqui. Então, como é que vai ser esses 3 em relação à natureza, abordagem e objetivo? Então, no caso número 1, né, a análise de estatística do consumo de energia em escolas, quanto à natureza vai ser aplicada, e a abordagem vai ser quantitativa, né, porque vai se analisar estatisticamente, e quanto ao objetivo, vai se descrever tudo que se pegou nesse dado. Já a outra, a entrevista com jovens sobre impactos da pandemia na saúde mental. Aqui vai ser uma natureza básica, a abordagem vai ser qualitativa e quanto ao objetivo vai ser exploratória. Por quê? Vai se analisar aqui como esse impacto acontece através das entrevistas. A entrevista vai ser o instrumento e automaticamente vai se analisar o que se vai dizer sobre o assunto. Então, a abordagem vai ser qualitativa.
Voltando, o estudo das causas do baixo rendimento em matemática no ensino médio. Aqui vai ser aplicada, geralmente a abordagem é mista, dá para fazer as duas, porque você pode fazer um gráfico e você pode também analisar esse gráfico e explicar, ok? Quais são as causas do baixo rendimento em matemática. Pronto?